Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando Paulo escreveu aos cristãos em Roma, ele fez menção num ponto aqui no livro de Romanos, entre os capítulos 10 e 11, e faz aí uma declaração que tem um significado muito importante, porque os israelitas pecaram muito, de uma maneira muito forte, mas Paulo está aqui em Romanos a dizer que há uma esperança, porque diz assim no capítulo 11, começando no versículo 1, pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? E ele depois, um bocadinho mais adiante, no versículo 26, diz, e assim todo Israel será salvo. E por isso ele está a dar aqui um entendimento importante acerca do plano de Deus. Mas um ponto que ele menciona aqui nesta secção é no capítulo 10. E no versículo 1 a versículo 3, ele está a falar dos judeus e diz assim, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, a favor dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Queridos irmãos, como isto é verdade, não só para os judeus, mas para tantas pessoas. Muitas pessoas têm zelo, mas não com entendimento. E depois ele explica o que ele está a dizer. No versículo 3, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Está aqui a falar que os judeus desconhecem a justiça de Deus. E depois diz, procurando estabelecer a sua própria quê? A sua própria justiça. E depois diz, não se sujeitaram à que vem de Deus. Isto é, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei, isto é, a exemplificação dos princípios religiosos, da verdadeira religião, é Cristo. Cristo é a meta da lei. Por exemplo, as leis cerimoniais de sacrifícios apontavam para a meta, para o verdadeiro sacrifício que é Jesus Cristo. Não está aqui a dizer que Cristo agora, porque existe Cristo, não precisamos de obedecer as leis. Não está a dizer isso. Mas está a dizer que Cristo cumpriu a lei, é a exemplificação perfeita da lei. Não só da maneira que ele a aplicou, mas também que as leis cerimoniais e, por exemplo, de sacrifícios apontavam para Cristo, porque ele completou a lei. Cristo é o fim da lei, quer dizer, é o que a lei está a apontar como a perfeita execução da lei. Para a justiça de todo aquele que crê nele. Para a justiça, isto é, para sermos justos, para termos a justiça de Deus. E por isso, Paulo está aqui a falar acerca de um ponto muito importante, porque estes judeus desconheciam a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça. Queridos irmãos, aqui está um ponto muito importante. Muito importante.
que não é só aplicável aos judeus, mas é aplicável a qualquer pessoa. Todos nós temos de ter cuidado que não estejamos a pôr o nosso padrão do que é justo, em vez de olharmos para o que Deus quer, isto é, para a justiça de Deus, que é exemplificada, que é cumprida pela vida, pelo exemplo de Jesus Cristo. Vejam, por exemplo, aqui em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. O que aqui está a dizer, queridos irmãos, é que a nossa justiça não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Sim, nós podemos ter certas ideias do que é justo, mas temos que ser ou que estar sempre prontos a comparar as nossas ideias com o que Deus quer, com o padrão que é Jesus Cristo, com a justiça de Deus. Por isso, lemos em Mateus capítulo 6, versículo 33, Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a maneira de Deus viver, é o caminho de Deus, é a maneira de Deus ver as coisas, mas também é o governo de Deus, é o governo de Deus a reinar na terra, a trazer paz. E, diz assim, a sua justiça. A justiça de Deus. Buscai primeiro o que é de Deus, o reino de Deus, o golo de Deus, a meta de Deus. E como? Através da aplicação do que é justo aos olhos de Deus. Isto é, a justiça de Deus. Não é a minha justiça, não é nossa justiça, é a justiça de Deus. E então todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por isso, queridos irmãos, como é que nós podemos nos esforçar, podemos focar e concentrar, digamos assim, em termos na nossa vida diária a justiça de Deus? O que é que precisamos de fazer? Queridos irmãos, nós sabemos que vamos ser reis e sacerdotes no reino de Deus. E por isso nós devemos de ser um exemplo, um exemplar, uma luz na nossa vida. Uma luz, devemos dar uma luz, o nosso exemplo. É o que Jesus Cristo disse em Mateus 6, nós somos a luz do mundo. Devemos de dar esse exemplo na maneira que vivemos perante as outras pessoas. Como é que podemos ser esse exemplo? Ou, em outras palavras, como é que podemos ser um exemplo que sejamos uma luz do caminho de Deus, uma luz da justiça de Deus na maneira em que vivemos? E hoje, queridos irmãos, vou abordar 3 pontos simples. Não quer dizer que sejam os únicos pontos, mas são 3 pontos simples que podemos pôr em prática. E sim, talvez não seja assim tão simples pôr em prática, mas 3 pontos simples para nos lembrarmos
na nossa vida diária. E vejam então em Mateus 6, versículo 11. Está aqui o Pai Nosso, a secção do Pai Nosso. Diz assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Estamos a orar a Deus, depois estamos a pedir que venha o teu reino, venha à terra o reino de Deus para trazer paz à terra, para que a vontade de Deus seja feita aqui como no céu, porque a vontade de Deus não está a ser feita aqui hoje em dia. Mas veja aqui no versículo 11, diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aí está um ponto importante, este primeiro ponto que eu quero mencionar hoje. Precisamos de pedir diariamente por este pão nosso de cada dia. Ora, queridos irmãos, é fácil pensar que eu estou a falar acerca de comida física. Mas eu não estou a dizer que não precisamos de pedir para as nossas necessidades físicas, que está claro, está incluído, mas quero focar ou concentrar neste sermão nas necessidades de comida espiritual. O nosso pão espiritual de cada dia que você e eu, nós precisamos. Nós precisamos deste pão nosso de cada dia que eu estou a referir espiritualmente. O que é isto? Vejamos então outro exemplo, porque vemos este Pai Nosso mencionado em duas partes aqui nos Evangelhos. Em Mateus 6, que digamos assim seria ao início do seu ministério, e mais tarde, talvez no 3º ano, em Judeia, depois da festa dos tabernáculos, vemos Jesus Cristo a mencionar esta oração exemplar, de exemplo, do modelo, modelar, do que nós devemos orar. E aqui, este segundo caso que está em Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. E vemos aqui esta oração mencionada no Lucas capítulo 11. E ele disse, então, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. E então ele os ensinou, deu de novo este modelo de oração. Não está a dizer aqui que devemos de repetir estas palavras em repetição exatamente da mesma maneira, mas está a dar aqui uns princípios de pontos a mencionar de uma maneira regular nas nossas orações. Dar honra a Deus primeiro, pedindo para que a vontade de Deus seja feita na terra, isto para o reino de Deus, e falar e orar na nossa oração acerca de pontos, acerca da vinda do reino e da vontade de Deus ser feita na terra, e orar por alguns pontos específicos acerca desse tema. E depois, no versículo 3 diz: o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. E por isso vemos que é o mesmo modelo de oração, mas veja como ele fala acerca destes pães, dando uma parábola e dando um exemplo. Porque vejam no versículo 5, diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. E por isso está agora a falar
dar este exemplo, exemplificar, dar um bocadinho maior detalhe acerca destes pães. E ele diz, olha, porque é inoportuno, está na cama, não me interrompes agora, mas continua a pedir. E então, por causa desta perseverança, a pessoa levanta-se e dá-lhe a assistência que a pessoa necessita. E depois diz assim, no versículo 9, por isso vos digo, pedi e dar-se-lhes-vá, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Por isso temos que pedir a Deus em oração. Ele deu aqui um exemplo que devemos pedir a Deus para ajuda. E agora ele aborda o tema do pão. Veja aqui no versículo 11. Qual entre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Está a usar este ponto que foi mencionado no versículo 3 da oração, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. E agora está a explicar em maior detalhe acerca do princípio deste pão. E depois está a dar o exemplo espiritual aqui no versículo 13. Diz assim, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dávidas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Vemos aqui que Jesus Cristo está a comparar o pão diário que nós necessitamos, nosso de dia a dia, com o Espírito Santo. E por isso, quando nós oramos e pedimos ao Pai pão de dia a dia, não é só comida física. Sim, e devemos pedir por isso, mas devemos pedir também pela comida espiritual. E esta comida espiritual é o Espírito Santo de Deus. E por isso devemos diariamente pedir a Deus o Espírito Santo de Deus. Deve ser uma coisa diária. Devemos pedir por isto todos os dias. Porque isso é o único pão que nos faz cheios, digamos assim. Quer dizer, quantas pessoas é que se sentem vazias, incompletas, dessatisfeitas e sempre necessitando de mais alguma coisa, sempre como se estivessem vazias? Queridos irmãos, o único que de facto nos enche cá por dentro, o único que nos enche de verdade, é o Espírito de Deus. E por isso, queridos irmãos, devemos de pedir a Deus diariamente, para Deus nos dar mais do seu Espírito diariamente. E está claro, temos que o pôr em prática, temos que o aplicar, e o que nós recebemos tem que sair, tem que fluir, e por isso, assim, este pão verdadeiro, o pão que vem do céu, não é o maná, mas é a palavra de Deus, o Espírito de Deus que vem por nós. E este é o verdadeiro pão do céu. Leiam aqui em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 41. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Sim, Jesus Cristo veio do céu, se esvaziou, era igual a Deus, não era usurpação dizer que era igual a Deus. Ele veio, estava com o Pai, tinha a glória com o Pai e veio para a terra. E diz ele assim,
Eu sou o pão que desceu do céu. E então eles ficaram assim muito, digamos assim, muito irritados, a murmurar, a dizer mal. Como é que podes dizer isso? E veja no versículo 48. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus Cristo em nós, através do Espírito Santo de Deus, é o pão que nos alimenta, que nos faz cheios, que nos faz espiritualmente completos. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça, isto é, que tenha a vida eterna. Este é o pão que é o Espírito Santo de Deus. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Queridos irmãos, isto é muito poderoso, muito poderoso. Mas, queridos irmãos, nós devemos estar a pedir diariamente o Espírito Santo de Deus. E por isso, se nós buscamos a justiça de Deus e não a nossa autojustiça, a nossa justiça própria, mas a justiça de Deus, temos que pedir a Deus que diariamente nos encha do Espírito Santo. Quantas vezes é que às vezes nós passamos e não estamos a orar como devíamos diariamente? Queridos irmãos, devemos nos esforçar, nos lembrar que precisamos de pedir por este pão dia a dia, todos os dias. Ora, como eu disse, este pão, esta comida espiritual tem que fluir. Porque entra em nós e tem que sair de nós. E este me conduz ao segundo ponto. Ao segundo ponto, nós precisamos do Espírito de Deus, não é só para eu ter cá dentro, mas é para usar o Espírito de Deus, para fluir por nós, através de ações que nós temos com outras pessoas, interações com outras pessoas, com relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos positivos, relacionamentos com pessoas que sejam uma maneira de tratar as outras pessoas de uma maneira simpática e gentil. É fácil sermos duros. É fácil dar assim um género de uma chicotada ou dar assim com uma perna e bater uma pessoa. É fácil. Quando as pessoas nos dizem coisas que nos aborrecem, que nos chateiam, é tão humano, tão fácil dar assim um toque. E principalmente quando estamos debaixo de muita pressão e muita dificuldade. Queridos irmãos, eu estou a falar não só para vocês, mas estou a falar para mim. Eu também tenho que ser uma melhor pessoa. Eu também tenho que me esforçar. E todos os dias tenho que me lembrar disso. Que tenho que ser uma pessoa melhor. Igualmente vocês. Todos nós precisamos. Somos duros? Você é duro? Ou você é simpático e amigável? E por isso, queridos irmãos, temos que usar as nossas emoções, a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações que saem de nós, com a ajuda do Espírito Santo, numa maneira positiva. Seja isso em sendo bondoso, seja isso em sendo gentil, seja isso em
ser uma pessoa que perdoa aos outros, seja o que for. Veja, por exemplo, voltando aqui, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, onde estávamos a ler esta oração, modelo, e vemos aqui no versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aqui está a dizer, de outra maneira, não nos perdoes se nós não perdoamos. Sim, diz assim, perdoa-nos como nós temos perdoado. Ou, noutras palavras, não nos perdoes se nós não estamos a perdoar. Então estamos a perdoar? E a responsabilidade está em nós. Estamos a perdoar aos outros? E por isso, irmãos, isto é parte da... Recebemos o Espírito Santo, o nosso pão diário, e temos que o usar na maneira como falamos com as outras pessoas, para sermos amigáveis, sermos gentis, sermos simpáticos, sermos carinhosos. Oh, isto é fácil. Não, não é. Não, não é. Mas aí está o problema. Se nós pensamos que, olha, eu não tenho este problema, que é o problema dos outros, então talvez, de facto, tenhamos um grande problema, porque não vemos isto em nós. Queridos irmãos, precisamos de pôr, ou aplicar, ou usar o Espírito Santo para nos ajudar a sermos uma melhor pessoa para com os outros. Versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta lei de ouro. Temos que fazer aos outros, pois será feita a nós. E com a ajuda do Espírito Santo, o Consolador é que nos ajuda, temos que o usar para isso. Vejam, por exemplo, em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18 está a falar assim como quando temos problemas com outras pessoas e resolver os problemas. Mas veja no versículo 33. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Indignando-se o seu senhor, os entregou aos verdugos, aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste nos fará, se do íntimo não perdoares cada um ao seu irmão. Aqui, irmão, vimos a parábola de uma pessoa que não teve compaixão para o outro e que foi duro. Foi duro. Então, a parábola diz, porque é que foste duro? Porque se foste duro, Deus vai ser duro para ti também. Eu não quero, e acho que tu não queiras, que Deus seja duro para ti. Por isso, temos de ser macios, gentis, carinhosos, compassivos, perdoadores. Queridos irmãos, isto é um ponto importante. Temos de ter compaixão para os outros. Por isso, quando pedimos a Deus o nosso pão diário, temos que usar esse pão diário nas nossas palavras, nos nossos pensamentos e no nosso coração para mudarmos a maneira como tratamos as outras pessoas.
Vejam, por exemplo, Lucas 17. Lucas 17. Versículo 3 e 4. Lucas 17, versículo 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Sim, diz, olha, fizeste isto errado. Desculpe, perdoa. Se por 7 vezes no dia, se ele fizer isso às 10 da manhã, fizer isso às 11, fizer isso às 2 da tarde, fizer isso às 5, fizer isso às 9 da noite, aqui 7 vezes por dia. Eu ainda nem mencionei 7, eu ainda mencionei talvez 5 vezes. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes no mesmo dia vier ter contigo e dizer, desculpa, não devia ter dito isto, não devia ter dito desta maneira. Perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Se é preciso ter fé para perdoar. Precisamos ter fé. Ter fé que Deus é justo. E por isso estamos à busca da justiça de Deus. Queridos irmãos, certamente Deus é mais fiel do que nós. Deus é mais misericordioso do que nós. E Deus nos perdoa. Deus tem muita paciência para conosco. Graças a Deus tem muita paciência para consigo e para comigo. Porque senão já não existíamos. Graças a Deus que a paciência de Deus nos conduz ao arrependimento. Porque Deus quer que nós nos arrependamos. E nos dá espaço. E nos dá tempo. E você dá espaço e tempo aos outros? Ou você é uma pessoa que diz, não, quero o meu direito, eu não tenho o meu direito, pum, quero isto, assim, bang, bang. Irmãos, temos de ser macios, gentis, simpáticos, carinhosos para com outros. E por isso, temos de ter estes relacionamentos interpessoais em boas condições. Que, ao fim de contas, não quer dizer nada mais, nada menos do que ama o próximo. Jesus Cristo disse, um novo mandamento te dou. Que ames aos outros como eu te amei. Não é como nós amamos os outros, mas é um padrão mais alto. Como Ele nos ama. Ele deu a vida dele por nós. Ele morreu por nós. E Ele não fez nada errado. Nada. Zero. E por isso, queridos irmãos, essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E por isso, queridos irmãos, busca o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro, pedindo a Deus para nos dar o seu Espírito diariamente,
para nos dar a ajuda que nós precisamos diária. E, em segundo lugar, para mudar o velho eu, para mudar as minhas atitudes, a minha maneira como eu me apresento perante outras pessoas. Por exemplo, como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata a sua esposa? Mal? Duro? Ou de uma maneira macia? Perdoando? E deixando certas coisas passar? Passar por cima, como Jesus Cristo passa por cima dos nossos pecados. Eu não estou a dizer que a sua esposa esteja a pecar, mas estou a dizer qual é a sua maneira de a tratar. Porque às vezes somos tão autojustos que ela não se conduz deste padrão que eu espero. E por isso, se ela não está neste padrão, vou ser duro a ela. Como é que você trata o seu filho? Ou a sua filha? Com amor? Com carinho? Porque, irmãos, o amor começa no núcleo entre nós e aqueles que estão mais perto de nós. Com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho, com a nossa filha. E depois com os nossos irmãos, na nossa família. E nos nossos irmãos na igreja. E depois no mundo, ao próximo. Mas tem que começar no núcleo aqui da família. E depois vai-se espalhando. Como aquela pedra que cai na água e faz estes círculos que vão aumentando na água. E por isso este verdadeiro amor de Deus, que vem para dentro de nós através do Espírito Santo de Deus, depois tem que sair de nós como estas ondas na água, em ações, em frutos de amor e carinho para os outros. Por isso, se você busca a justiça de Deus, porque primeiro devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Se você busca a justiça de Deus, a sua justiça, temos que pedir diariamente o pão diário, que é o Espírito Santo de Deus, e pôr em prática na nossa vida este amor. Amor que Jesus Cristo disse: te dou um novo mandamento, que ames o próximo como eu te amei. Esta é a justiça de Deus. E depois, vejam, voltando aqui a esta oração exemplar, vejam em Mateus, capítulo 6, versículo 13. Mateus 6, versículo 13. Diz assim: e não nos deixes cair em tentação, ou não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então, Deus jamais nos induzirá à tentação, porque Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Deus não peca. Deus não pode ser tentado pelo pecado, porque Deus não peca. Não peca. Então como é que... Por que é que estamos a orar? Não nos induzas à tentação. Porque ao fim de contas estamos a dizer induz-nos ao caminho correto. Porque o que nos está a induzir à tentação é a nossa natureza humana, a nossa carnalidade, a nossa falta do Espírito de Deus na nossa vida, na nossa aplicação. Mas quando
a nossa inclinação e o nosso pensamento é de acordo com o Espírito Santo. Com a nossa inclinação é as coisas espirituais, como se lê em Romanos 8. Em vez da inclinação da carne. E por isso é que pedimos a Deus que não nos induza à tentação. Isto é, não nos guies no caminho que nós queremos ir. Isto é, faz-nos bem cientes de que precisamos de seguir o caminho correto. Acorda-nos quando nós estamos a seguir o caminho incorreto. É como toca a campainha aqui dentro e diz: ouve, ponha o seu nome aí, ouve, Jorge ou João, ou qual seja o seu nome, ouve, não sigas esse caminho. É a campainha de perigo, alarme. Mas induz-nos, guia-nos no outro caminho, no caminho correto. Por isso, queridos irmãos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nos guiar no caminho da vida, para nos guiar no caminho espiritual. Vejam aqui em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Diz assim, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne. E por isso pedimos, não nos induzas nestes caminhos da carne. Ou de outra maneira, induz-nos no caminho do Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, a inclinação da carne, é para a morte. Mas a inclinação, o pendor do Espírito, para a vida e paz. Por isso pedimos diariamente a Deus para nos dar o Espírito. E então pomos o Espírito em prática na maneira que é no relacionamento com as outras pessoas. Mas também que temos que pôr o Espírito em prática para mudar a nós próprios. Para mudar a nós próprios aqui na nossa cabeça. Para o Espírito não nos estar a permitir nós a sermos induzidos pelas nossas coisas carnais, mas para o Espírito estar a acordar-nos quando estamos a seguir no caminho errado. Precisamos de pedir isto, irmãos. Precisamos de pedir isto em oração diária. Versículo 8. Sim, perdão, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Quando estamos inclinados para a carne, somos inimigos de Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus. Esta inclinação da carne não está sujeita à lei de Deus. Estamos a entender isto? A inclinação da carne busca a autojustiça. Eu sou melhor que os outros. Eu tenho este padrão. Olha, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo. Ou como começa a fazer regras do que pode e que não pode fazer, por exemplo, ao sábado, ou seja o que for. Em vez de seguir a lei de amor,
Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não agradam a Deus. Precisamos de pedir o Espírito Santo de Deus para agradarmos a Deus em todas as coisas que pensamos e fazemos. Versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de facto, o Espírito de Deus está em vós todos os dias, porque estamos a orar diariamente para o Espírito de Deus estar em nós. Um pão diário. Mas se não temos o Espírito de Cristo, não somos cristãos. Se não temos o Espírito de Deus, não somos filhos de Deus. Se, porém, Cristo está em nós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. A nossa maneira de viver carnal está morta, porque a maneira carnal só peca, e por isso não vamos seguir esse caminho. Mas o Espírito Santo de Deus, dá vida. Por quê? Por causa da justiça de Deus. Precisamos da justiça de Deus. Então, seremos ressuscitados no dia da vinda de Cristo e seremos glorificados. E por isso, queridos irmãos, quando temos o Espírito Santo de Deus, temos que afinar. Vocês, por exemplo, quando apanham uma estação de rádio, e às vezes têm que afinar assim o instrumento para o rádio, para ouvir melhor a estação de rádio, porque às vezes está assim, faz assim um barulho, e você ajusta um bocadinho, então já ouve bem. Tem que afinar, atonar, ou pôr isto no tom correto, afinar isto. Para quê? Para ouvirmos aquela pequena voz que toca nas nossas consciências. Aquela voz na nossa consciência que diz, não faças isso. Mas é tão fácil, porque essa toque na consciência é uma coisa tão macia, tão pequenina, tão gentil, que nós não ouvimos isso. Porquê? Porque estamos inclinados na carne. Mas se estamos inclinados no Espírito, vamos apurar melhor para ouvir isto melhor. Ouvir esta voz branda, pequenina, que toca na nossa consciência. Como vem em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Vejam comigo, se faz favor. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. 1 Reis, 19, versículo 12. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, um cicio tranquilo, um murmúrio tranquilo e suave. Ou, noutras palavras, uma voz mansa e delicada. Queridos irmãos, é como Deus fala conosco pela nossa consciência. Quando a nossa consciência toca nos nossos corações e nos diz, não faças isso. É como Deus trabalha conosco. E, queridos irmãos, desta maneira, assim, estamos a pôr a justiça de Deus diariamente na nossa vida. Estamos a vencer diariamente as nossas fraquezas da carne. Veja aqui em Atos capítulo 10. Atos 10, versículo 34. Atos 10, versículo
34. Diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, o que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Nós temos que fazer o que é justo, isto é, a justiça de Deus. Esta é a obra de Deus. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Queridos irmãos, temos que vencer. Temos que vencer. Temos que fazer a obra de Deus nas nossas vidas. A missão da igreja é pregar o evangelho, isto é, a boa nova do reino de Deus. Mas também é o evangelho da paz. Como diz aqui, esta palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-nos o evangelho da paz, que é aquele que tem temor e faz o que é justo. Aquele que busca a justiça de Deus. Aquele que está a mudar, está a preparar-se para ser um rei no mundo da manhã. Porque Deus não vai ter reis ou governantes no mundo da manhã, debaixo de Cristo, que sejam corruptos, como existem neste mundo hoje. Deus vai selecionar só aqueles que são limpos, que são puros de coração, sem corrupção. E então, onde é que nós estamos nessa meta da justiça de Deus? Ou estamos muito preocupados com a nossa autojustiça? Queridos irmãos, a nossa obra deve ser de buscar o reino de Deus e a sua justiça, pregar a boa nova do reino de Deus e preparar o povo, preparar a nós próprios para termos a justiça de Deus na nossa vida, para vivermos como Cristo viveu. Porque o fim da lei é Cristo. O propósito, o motivo, a motivação, o objetivo da lei é para nós virmos a ser como Cristo é. E por isso, precisamos de orar diariamente para termos o Espírito Santo de Deus. Precisamos de usar o Espírito Santo de Deus nas nossas interações e relacionamentos com outras pessoas. E precisamos de usar o Espírito Santo de Deus para mudarmos a nós próprios. Para pararmos de seguir o caminho da tentação. Mas, aliás, seguirmos o caminho da paz. E para não sermos afetados pelo maligno. Sim, porque isso é parte do que diz em Mateus 6,13. Para não sermos agarrados pelo maligno. Porque se nós estamos a focar nestes pontos, o maligno não nos pode tocar. Veja em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus. Reavives. Isto é, mexe aí para ter vida,
para o dom de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que está em ti, estar reavivado, estar cheio de energia, a atuar, a fazer o que deve fazer. O que é que deve fazer o Espírito Santo de Deus? Nós pedimos para recebermos o Espírito Santo de Deus e então precisamos de primeiro usar o Espírito Santo nas interações com as outras pessoas para sermos compassivos, para não sermos duros, para sermos pessoas que perdoam. E por outro lado, usarmos o Espírito Santo de Deus para mudarmos a nós próprios, para estarmos de facto a buscar a justiça de Deus nas nossas ações. E por isso, precisamos de orar diariamente pelo pão diário que é o Espírito Santo de Deus. Precisamos ter os relacionamentos com as outras pessoas que sejam os relacionamentos positivos, cheios de perdão, cheios de amizade. E precisamos ter domínio próprio. E por isso é que diz, porque Deus não nos tem dado o espírito de temor ou covardia, mas de poder, de amor e moderação. Moderação. Uma pessoa que é moderada, que tem um domínio próprio. Por isso, se então estamos a trabalhar nestes pontos, por isso é que Jesus Cristo então terminou esta oração modelo em Mateus 6, versículo 13, Mateus 6, versículo 13, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maldoso. Livra-nos do maligno. Por isso nós estamos a receber o Espírito Santo diariamente, se nós estamos a perdoar os outros na interação com as outras pessoas, se nós estamos a olhar cuidadosamente para vencermos as nossas tentações, para não estarmos a ser induzidos nas tentações, então Deus nos vai ajudar e nos vai livrar do maldoso. Porque o maldoso não nos pode atacar e então pedimos a Deus para proteger do maldoso. Nós estamos a fazer a nossa parte, estamos a fechar as portas dele, então Deus faz o resto. Queridos irmãos, Deus tem o poder, porque o Espírito Santo não é um espírito de temor, mas de poder. Deus tem o poder do Espírito Santo para dar a você e a mim. E Ele quer dar a você e a mim o poder. Este poder do Espírito Santo é o que vai ajudar a você a fazer a vontade de Deus na terra hoje em dia. Sim, porque estamos a orar que o seu reino venha e que a vontade de Deus seja feita na terra. Ora, pelo menos, seja feita a nossa parte na terra hoje em dia. E por isso, precisamos de buscar, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, começando, em primeiro lugar, pedindo diariamente a Deus o nosso pão diário espiritual, que é o Espírito Santo de Deus. E depois temos que o usar, temos que o pôr em prática nos relacionamentos com as outras pessoas e pôr em prática o Espírito Santo de Deus para nós vencermos as nossas fraquezas. Que Deus vos ajude a orar e a pedir diariamente pelo Espírito Santo e a pôr em prática a justiça de Deus na sua vida.